Boa noite, queridos. Agradeço a Deus, primeiramente, por estar aqui, e agradeço o convite que o irmão Francisco me fez para aqui estar. Então, desbravador diz assim, vou ir aonde Deus me mandar. Então, aqui estou. Queridos, vamos deixar as nossas Bíblias agora abertas, aí vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas. Lucas, capítulo 10. Já eu vou falar o versículo que nós vamos ler, que iremos compartilhar esta noite. E agora nós vamos fazer mais uma breve oração. Nós já oramos, vamos orar mais uma vez, mais oração, mais poder, e que o Espírito Santo se manifeste e faça presente entre nós. Oremos. Bondoso Deus e Pai, aqui está, Senhor, a Tua palavra aberta. Que o Senhor fale ao nosso coração, à nossa mente. Que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria, porque queremos, neste momento agora, ouvir unicamente a Tua voz. É o que te pedimos, por Jesus. Amém. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, nós vamos ler o versículo 38. Marta e Maria. O tema da mensagem de hoje é visita inesperada. Então, para nós fazermos aqui uma breve introdução, nós recebemos muitas visitas, nos nossos lares, também na igreja, e até em alguns outros lugares. Uns nós recebemos e outros nós somos as próprias visitas. Então, com certeza, aqui muitos de nós já recebemos visitas. E as visitas demoram, às vezes, a ficar na nossa casa uns 5, 10 dias, outras bem mais. E aí, essas visitas, elas acontecem por quê? Primeiro, são amigos, familiares, pessoas próximas, e nós gostamos de receber. Eu sou da Bahia e nós gostamos muito de receber as pessoas. Nós somos pessoas muito hospitaleiras, pessoas muito que gostam de estar ali junto com pessoas. Então, diante disso, nós vamos ler esses versos. E nós vamos ver que essas duas mulheres teve uma visita exclusiva, uma visita maravilhosa. E aqui diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordenou-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, Maria, Maria, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos, nos nossos agradecimentos aqui, nós agradecemos, e nós sabemos que, neste momento, tem pessoas que até gostariam de estar aqui, e não estão porque foram impedidas, talvez por uma enfermidade. Talvez elas também foram impedidas porque não tiveram condições de estar aqui. Mas nós estamos aqui hoje porque nós queremos sempre ouvir a palavra do Senhor e estar aos pés do Senhor. E esse é o dever nosso, que somos cristãos, e o dever de todos aqueles que conhecem a Jesus. Então, aqui, quando ele diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Nós temos, de fato, hoje, século 21, estamos agora já no mês de agosto, nós temos muitos afazeres, nós temos muitas coisas a fazer. Com certeza, agendas lotadas, e o tempo é curto para nós. E muitas das vezes, talvez, a gente, quando acorda pela manhã, nós temos que acordar mesmo, e tomar banho, e se arrumar e sair.
E onde é que está o tempo para nós estarmos aos pés de Jesus? Quando é que a gente tira um tempo para abrir a Bíblia, a lição da escola sabatina, ou até mesmo um momento para meditar sobre Jesus? Quando Jesus diz, Marta, Marta, por que andas tão inquieta? E aí, logo em seguida, ele diz, Maria, você escolheu, pois a Maria ela escolheu a boa parte. E quando Maria faz essa escolha, não é porque ela não quis ajudar a Marta, é porque Maria estava entendendo que ela estava fazendo algo. Primeiro, que ela recebeu uma visita ilustre na casa dela, né? Receber a Jesus. E nós, quando vamos receber visitas, nós temos que preparar a casa, nós temos que fazer uma boa refeição, nós temos que preparar tudo para que a visita se sinta confortável, se sinta bem conosco. Não é errado o que a Marta estava fazendo, não mesmo, não era. E não é errado nós fazermos isso. Só que acontece que nós ficamos, às vezes, até frustrados e ansiosos demais quando a gente entende que a gente não vai dar conta de tudo. E não vamos dar conta mesmo de tudo. Porque nós queremos, falo como mulher, fazermos muitas coisas em determinado tempo, em determinado horário, só que a hora passa, o tempo passa, e quando você vê, já está anoitecendo. O testemunho que eu vou contar, ele é meu. E, assim, a mensagem, quando eu fui convidada pelo irmão Francisco, preparei uma mensagem, e aí, logo depois, Jesus disse, não é essa mensagem, porque não é o que você está vivendo, não é o que você está sentindo. Você anda, de fato, muito ansiosa, inquieta com muitas coisas. E, de fato, é uma grande verdade. Eu estou há 5 meses morando na Zona Oeste. 5, 6 meses. 5 meses, né? 6 meses, Sérgio. 6 meses. Moramos aqui na Rocinha por 26 anos. 27 anos, eu. Ele sempre morou na Rocinha há 56 anos. Só que tivemos a necessidade da casa própria. Então, a gente foi morar um pouquinho longe. Todos os dias pegamos 3 ônibus para chegar aqui, porque eu trabalho no Jockey, ele trabalha em Ipanema. E aí surgiu uma ideia de uma das irmãs da igreja, olha, nós temos que a gente tem que orar juntos, a gente tem que buscar o Espírito Santo. Eu falei, com certeza, vamos fazer isso. O que vamos fazer? Vamos começar a ler os livros. Começamos a ler o livro Caminho a Cristo, e lemos o livro Conhecer Jesus é Tudo. Agora estamos lendo o livro A Revolução do Espírito. Está sendo uma bênção, queridos. Mas eu não fazia isso morando aqui na Rocinha, a 20 minutos do meu trabalho. E agora, eu acordava às 6 da manhã, 6h30, eu entro no meu trabalho às 8. E agora eu preciso, e aí eu, às vezes, acordava até um pouco atrasada para entrar na jornada, né? Esse é o nome que a gente tem, a jornada. E aí eu falei, como que vai ser isso? Porque eu preciso dormir bem, acordar bem, para trabalhar bem durante o dia. E eu falei comigo mesma, não vou conseguir fazer isso. E aí acordava às 5, 5h10, só que eu não conseguia acompanhar a leitura, me arrumar. E aí algo diz assim para mim, você só precisa acordar mais cedo. Eu falei, nossa, mais cedo? Que isso? Queridos, eu agora estou acordando às 4h30 da manhã, porque eu preciso estar pronta. Eu entendi que eu preciso estar pronta quando a gente iniciar a chamada, a videochamada. Isso é para exaltar o nome do Senhor, porque Deus é um Deus de amor. Ele realmente nos corrige, nos repreende, porque Ele nos ama. Então, quando Ele repreende aqui a Marta, Ele está dizendo, olha, Marta, você está realmente muito inquieta, então você precisa entender que eu não vim aqui à sua casa, eu não vim te visitar para que você deixe de fazer as suas coisas. Continue fazendo, mas lembre-se sempre que eu estou aqui. Nós queremos fazer, às vezes, algumas coisas que não estão muito de acordo, de verdade, com o que Deus quer, e a gente acha que está certo. E, às vezes, não é isso. Então, eu acordando às 4h30 da manhã, eu consigo me arrumar, estar pronta,
consigo acompanhar a jornada. Claro que não toda, porque eu ponho um fone de ouvido e vou ouvindo. E aí eu estou conseguindo dessa forma. E durante o dia, você sente algo diferente, sabe? Tanto no ambiente de trabalho, como com você mesmo. Porque nós temos que só que parar um pouco, né? A gente só tem que parar um pouco. O nosso cérebro precisa, às vezes, descansar um pouco das coisas do dia a dia que nos sobrecarrega. E isso, essa energia, né, que as pessoas dizem por aí, nossa, você precisa de mais energia, de força. Não, a gente só precisa de Deus. Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, as coisas acontecem. E a gente não precisa ficar correndo, correndo, correndo. E, às vezes, a gente corre tanto, e quando chega lá no finalzinho, você diz, nossa, nem consegui fazer aquilo que eu queria. Então, esses versos traz hoje para mim dizendo o seguinte, que quando Jesus ele vem até a mim, ele quer fazer mudança e transformação. Quando eu vou até Jesus, eu preciso do perdão e me sinto perdoada, me sinto salva. E é o que nós temos que nos sentir hoje, salvos em Cristo. Porque Marta e Maria, morando na mesma casa, sabe, uma família quando é grande. Aqui diz na leitura também que Jesus ele não foi sozinho, não, ele e os discípulos. Então, com certeza, ela ficou bem preocupada. De repente, ele não avisou que iria. Mas aqui diz que Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Não será tirado de nós o conhecimento da palavra de Deus. Não será tirado de nós esse amor que a gente sente por Jesus. Porque esse amor ele precisa ser, todos os dias, ali cultivado com a nossa comunhão. Quando a gente tem comunhão, quando a gente se dedica, a gente quer dizer, Senhor, estou fazendo isso não para me engrandecer, mas para que o Senhor possa entrar na minha casa e, antes disso, entrar no meu coração e fazer morada. Aqui no livro de Salmos, no capítulo 42, no versículo 5, é o verso 5 e o verso 11, é o mesmo versículo. E esse verso eu acho tão bonito, e tem um louvor que eu gosto muito de ouvir, esse louvor. E aí esse verso diz, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. E aí volta a falar novamente o verso. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Em Ele, meu auxílio e Deus meu. Nós temos que entender que nós temos que ter uma confiança assim total no Senhor. Os louvores que foram cantados aqui têm a ver com a mensagem de hoje, porque ele precisa ser, de fato, o nosso refúgio. E temos que entender que Jesus está aqui, mas ele está aqui e está onde eu estiver, porque ele se faz onisciente, onipresente e onipotente. Ele é um Deus de amor, é um Deus que nos ama, é um Deus que quer estar sempre perto de nós. A palavra de Deus, ela diz que no Mateus 11, 28, vinde a mim, venham a mim, filhos, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, confesso a vocês que não é fácil a jornada de todos os dias, de segunda a sexta. E que, na verdade, não é de segunda a sexta, é de segunda a sábado, porque nós continuamos frequentando a igreja da Rocinha. E tivemos semanas de oração, e tivemos Semana Santa, tivemos o Ministério da Mulher, e tivemos muitas coisas, e nós fomos todas as noites, indo e voltando. Queridos, isso não é para exaltar e nem engrandecer, porque eu sou o pó, mas eu quero engrandecer e exaltar o nome de Jesus, porque só Ele é merecedor de todo louvor, de toda adoração. É só Ele que é digno de adoração. Então, nós não temos que medir esforços. Às vezes, a gente mora tão perto, né? Eu morava tão perto, eu descia para a igreja andando.
E eu, de repente, eu não estava dando muita importância. Sabe, a gente se acomoda muito fácil com muitas coisas. Então, eu estava acomodada. E aí, tem que orar, tem que fazer, e eu não acordava, às 5h30, 6h. Então, Deus falou, então, você vai acordar um pouquinho mais cedo. Isso é para mostrar para mim que quem me fortalece, quem me sustenta é Deus. Ele só diz para mim assim, olha, seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus. Amém? Queridos, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa para nós, que ela diz para nós tantas coisas. Mas Deus, Ele é um Deus de amor. Ele é aquele Deus que Ele quer que a gente sinta a presença dEle em todos os momentos. Hoje nós podemos convidar Jesus para entrar na nossa casa, e às vezes nem precisa, porque Ele já vai estar ali. A gente pode convidar Jesus para estar conosco dentro do ônibus. Não é necessário, Ele já está ali. Então, quando a gente busca a Deus, quando a gente o põe, de fato, em primeiro lugar, a gente pode sentir desânimo, sentimos, a gente pode sentir cansaço. Mas aí a gente ergue a nossa cabeça, olha para o alto e diz, Senhor, muito obrigada, porque eu estou viva e estou respirando. O Senhor tem me dado todos os dias o fôlego de vida. Então, quais são as outras prioridades que a gente tem colocado em primeiro lugar? O que, de fato, é mais importante hoje? Temos que trabalhar? Temos. Mas Deus, este livro aqui, vai ser o próximo livro que nós vamos estar lendo na jornada. Eu vou sugerir, na verdade, ainda nem sugeri. Então, aqui aconselho para a igreja, esse livro é um livro maravilhoso, porque ele diz para nós tantas coisas, e eu vou ler aqui um trechinho, que diz a respeito do Espírito Santo. A página desse livro aqui que eu vou ler é a página 101. Aqui diz o seguinte, a influência do Espírito Santo até o fim da graça. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim. Lembra que Deus disse, estarei com vocês até a consumação dos séculos. E aí diz, mas essa promessa não é devidamente apreciada e, portanto, também não a vemos cumprir-se na medida em que a poderíamos ver. A promessa do Espírito é assunto em que pouco se pensa, e o resultado é o que é de esperar. Aridez, trevas, decadência e morte espirituais. Assuntos de menor importância ocupam a atenção e o poder divino que é necessário ao desenvolvimento e prosperidade da igreja é que traria após si todas as outras bênçãos. Esse falta, conquanto oferecido em sua infinita plenitude. A ausência do Espírito é que torna tão destituído de poder o ministério da pregação. Pode haver erudição, talento, eloquência ou qualquer dom natural ou adquirido, mas sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será tocado. Pecador algum ganho para Cristo. Por outro lado, se estiverem ligados a Cristo, se os dons do Espírito lhes pertencerem, o mais pobre e ignorante de seus discípulos terá um poder que influenciará corações. Deus os faz condutos para espalhar a mais elevada influência no universo. Queridos, nós estamos aqui hoje para nos deixarmos ser influenciados por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Muitos estão aí fora em busca de algo, mas, na verdade, eles estão precisando de Deus. Quando Marta estava ali inquieta, preparando as coisas, e Maria vai ali e reclama com Jesus, ela diz assim, Senhor, o Senhor não se incomoda, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Olha, ela está aí andando de um lado para o outro. Então, o Senhor não está se importando de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha. Queridos, Deus, Ele se importa com todos os detalhes da nossa vida. Todos eles. E quando Ele fica em silêncio, Ele se importa ainda mais. Quando a gente não consegue andar, Ele nos carrega no colo. Ele nos acaricia a nossa cabeça e diz, filho, filha,
Não precisa ficar tão agitada, não precisa ficar tão agoniada, porque eu estou aqui. Eu é que vou te sustentar, eu é que vou cuidar de você. Porque se vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar tudo que você está sentindo. Eu vou te aliviar esse vazio que você sente, eu vou te aliviar e vou tirar de dentro de você essa diminuição que você sente, essa inferioridade, essa coisa que você acha que não é capaz. Quando Deus chama, Ele que capacita, não somos nós. O Espírito Santo diz que sem o Espírito Santo, sem o derramamento do Espírito Santo, não vai haver corações tocados. Não adianta você ter eloquência, não adianta você falar muito bem, não adianta fazer nada. Deus não quer. Deus quer que você se deixe ser usado por Ele. Temos que nos deixar ser usado por Deus. É dessa forma que a gente cresce espiritualmente. E se queremos crescer também financeiramente, se queremos crescer de outras maneiras, intelectualmente, iremos crescer. Mas, primeiro Deus. Primeiro Deus. Amém? Queridos, vou só ler algo aqui que eu peguei também, mais uma informação a respeito dessa mensagem, que está falando sobre essa questão da inquietação. Porque nós ficamos tão inquietos e, às vezes, essa inquietação nos perturba tanto a ponto de nós não reconhecermos que temos que só que parar um pouco e ouvir a voz do Senhor. Aqui diz, a presença de Jesus é a maior prioridade. Maria, ela aproveitou uma oportunidade exclusiva. Ela tinha o Senhor em sua casa e jamais poderia perder a chance de ouvir atentamente os seus ensinamentos. Queridos, hoje nós não temos o próprio Jesus conosco, em carne e osso, mas nós temos a palavra de Deus. Esta Bíblia precisa ser aberta todos os dias. A Bíblia diz que nós temos que meditar na tua palavra dia e noite. E nós temos que inculcá-las e ensinar para os nossos filhos. Porque quando a gente ouve, quando a gente lê, quando a gente escuta, a gente entende que o que a gente precisa fazer é continuar lendo, mas essa leitura precisa haver entendimento. Então, Maria, ela recebeu uma visita exclusiva. E aqui diz, essa prontidão em ouvir a instrução divina, ela é fundamental para qualquer discípulo de Cristo. As preocupações com as coisas desse mundo não devem distrair do que é prioritário, que é manter-se na presença de Jesus. Nós sabemos que nós nos distraímos com muitas coisas, até coisinhas bem banais, mas que, pela graça do Senhor Jesus, não nos deixemos que isso aconteça. E, ainda assim, quando a gente se vê distraído, a gente só volta para onde a gente estava e diz, não, Senhor, realmente eu preciso seguir daqui. Eu preciso continuar, porque o foco é Cristo. O foco é a volta de Jesus. E quando a gente se focar, de fato, na volta de Cristo, nós vamos entender que o melhor lugar para estarmos, a melhor escolha é estar aos pés de Cristo. Amém? Queridos, o Rafael, né, já falei para ele ali do hino, ele vai colocar o hino. Agradeço mais uma vez a todos vocês, tá? Orem por nós. Não sei se o pastor Paulo já chegou a comentar com vocês, mas, pela graça de Deus, nós já temos um espaço novo, né? Mas, assim, vai ser iniciada uma obra que vai ser agora no domingo, e nós estaremos lá, né? E que Deus nos ajude, tá bom?